dessa noite é daqueles baianos clássicos, que quando você olha, você pensa e diz, olha, ele nasceu, aliás, estreou para fazer aquilo. Ele é da mesma cidade de Maria Quitéria, revolucionária combatente pela independência do Brasil, e também de Luiz Caldas, o pai da Axé Music. O feirense, professor doutor, Tiago Bruno de Jesus Silva, é um jovem brilhante, de 33 anos, que é cidadão do mundo. Ele não esquenta uma cadeira, viu, minha gente? Iniciou o curso de contábeis em Petrolina, na nossa FACAP, e por motivos familiares transferiu para a UNEB de Bonfim, onde concluiu. Já morou em Salvador, foi para a Bolívia só para aprimorar seu espanhol. Em Blumenau, em Santa Catarina, foi para fazer o seu mestrado dos sonhos. Em Balsas, no Maranhão, onde foi para realizar o objetivo de se tornar professor. Calma que a lista não acabou. De lá foi para Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde passou em concurso público para a Universidade Federal. E, por fim, já estou aqui quase sem fôlego, foi para Floripa se consolidar como pesquisador, onde fez seu doutorado em Ciências Contábeis, e nesta noite apresentará justamente o resultado de sua pesquisa, que sem dúvida é de alto impacto. Ele é atleta, parceiraço da Suelen e rubro-negro do Vitória. Aí não. É também autor de mais de 40 artigos, participou de congressos nacionais e internacionais e mais de 50 bancas de TCC. Professor Tiago é um dos tantos filhos acadêmicos que eu orientei. Muito boa noite, meu velho. A palavra está contigo. Boa noite a todos. Depois de uma apresentação dessa, né? Perde até o fôlego para falar. Muito bom estar aqui com vocês. Satisfação grande mesmo em poder retornar à FACAP, né? Depois de, acho que, 13 anos. Muitas lembranças dos professores, dos colegas, de cada sala daquelas ali, da cantina, do ônibus também que levava a gente. Então, muita satisfação para mim e também estar com o professor Raimundo Nonato, que me inseriu nas pesquisas, a partir dele que eu comecei a andar, a caminhar, naquele primeiro artigo apresentado lá na Convenção da Bahia, que a gente foi, ele me deu uma carona de volta para a Feira de Santana, então são muitas lembranças. Então eu já posso começar a falar da pesquisa agora, professor? Então vamos lá, vou tentar agora. Duro. Compartilha aí a tela e eu peço ao Aguinaldo para autorizar mais uma tela aí, a tua. Tá. Já aparece para vocês aí? Aguarda só um instante. Tá. Quando aparecer, só avisar que eu já começo. Tá. Pronto. Agora sim. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Satisfação muito grande em voltar, entre aspas, a FACAP, a Petrolina, o Vale do São Francisco, né? Uma região que eu tenho muito apreço. Foi por onde eu comecei toda a minha caminhada. Eu lembro de todos os professores, lembro dos meus colegas, lembro de cada sala daquelas ali. Então, eu hoje vou falar um pouco da minha pesquisa, né? A interface entre a utilidade do orçamento com as capacidades dinâmicas e desempenho organizacional. Como o professor falou, sou o Tiago Bruno de Jesus Silva. Essa é a nossa, digamos, nossa caminhada ao longo da apresentação. Vou fazer uma introdução, vou falar um pouco da problematização e objetivos. Não irei falar muito sobre a abordagem teórica e estrutura da tese. A tese ela é dividida em artigos, então foram 3 artigos empíricos, e por último a gente vai falar sobre as considerações finais. Na introdução, a gente aborda a teoria baseada em recurso. Ela fala o seguinte, olha, os recursos internos das empresas, das organizações são fontes de vantagem competitivas. Em outras palavras, os ativos que a empresa tem, lhe pertence, elas conduzem essas organizações para obter vantagem competitiva. Só que esses ativos, ele é formado por recursos humanos, pelas máquinas, pelas unidades, e esse conjunto leva a empresa
a ter vantagem competitiva e a um desempenho superior. Essas empresas, essas organizações, ela interagem com o ambiente externo, né? Ela interage com os riscos, interage com a incerteza, com os seus concorrentes, com o governo, enfim, a todo esse pessoal, a empresa interage, ou seja, ela interage com o ambiente externo. Para lidar e para que essa empresa mantenha com sua vantagem competitiva, ela se reconfigura ou reconfigura os seus ativos. Temos os ativos, a empresa está conduzindo as suas atividades e ela interage com todo o ambiente externo, como a gente vê nas aulas de controladoria, por exemplo. E aí ela reconfigura para lidar com as necessidades que ela percebeu dessa interação. A teoria também, ela aborda o papel do recurso complementar, que no nosso estudo foi o orçamento empresarial. O orçamento ele tem aquele papel de auxiliar a organizar os ativos que a empresa ela tem. Esse ativo complementar, orçamento empresarial, ele influencia o empregado, o colaborador, na implementação da estratégia. É um instrumento utilizado na coordenação, no controle, no incentivo, né, nos desvios de caminho, enfim, ele é muito utilizado nessas organizações. E aí, então, a gente apresenta as utilidades que a gente trabalhou nessa tese, que é planejamento e diálogo. É como se fosse um guarda-chuva. Dentro do planejamento, a gente vai encontrar o planejamento mesmo, a gente vai encontrar alocação de recursos, determinação de volumes e atribuição de responsabilidade. No diálogo, como o próprio nome diz, seria aquele orçamento voltado a debater ideias, interação entre os níveis hierárquicos, motivação de pessoal, sistema de remuneração voltado a alcançar da meta. A gente falou no primeiro slide que a empresa ela interage com o seu ambiente externo e reconfigura de acordo com as necessidades que ela perceber. Como é que ela vai fazer isso? Por meio das suas capacidades. A teoria trabalha com capacidades primárias, capacidades dinâmicas. A capacidade da empresa seria capacidade para inovar, capacidade para o aprendizado organizacional, capacidade para orientação do mercado, ou seja, entender o seu cliente, entender o mercado, entender os seus concorrentes e o espírito empreendedor. Então, essa capacidade da empresa é que vai fazê-la a obter uma vantagem competitiva, a ter um certo desempenho também. Quando a gente junta todos esses temas, a gente junta as capacidades dinâmicas, o orçamento e o desempenho organizacional, a gente percebeu o seguinte, olha, os estudos anteriores, eles só se atentaram a uma utilidade do orçamento, eles só se atentaram à avaliação de desempenho. Então, o nosso, né, a gente percebe o orçamento de uma forma mais ampla, a gente percebe o orçamento que é utilizado para medir o desempenho, mas também ele fornece instrumentos que auxiliam os gestores a tomarem as melhores decisões. Dado essa lacuna teórica, a gente tem o nosso problema. Como ocorre a interface, ou seja, interação, relação, né, entre as utilidades do orçamento com as capacidades dinâmicas, com a capacidade da empresa se reconfigurar para lidar com as certas demandas e o desempenho organizacional. Assim, o nosso estudo ele teve como objetivo analisar como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento com as capacidades dinâmicas e o desempenho organizacional. Como essa relação é um pouco complexa, né, é uma compreensão do fenômeno muito abrangente, a gente dividiu em 3 estudos para dar conta desse problema, né? E aí ficou o primeiro estudo, já que a gente falou sobre o ambiente externo, essa necessidade de reconfiguração, a gente então vai falar sobre os riscos estratégicos. Risco estratégico é muito voltado para as empresas do agronegócio, que é a empresa, o tipo de negócio que a gente está estudando aqui no nosso estudo. Então, interação com o ambiente, riscos estratégicos, utilidade do orçamento e o papel do empreendedorismo e a inovação. No segundo estudo, utilidade do orçamento, aprendizado organizacional e orientação para o mercado e a ambidestria organizacional, que a gente vai deixar para falar mais à frente. Por último, no último estudo, a gente vai falar, então, dessas consequências, né? A consequência da interação,
a consequência dessa reconfiguração que é necessária, e, por último, a utilidade do orçamento relacionada ao desempenho da empresa, da organização, quando tendo no meio todas essas capacidades que a gente abordou nos dois primeiros estudos. A capacidade da empresa de empreender, de inovar, do aprendizado organizacional e da orientação para o mercado. Aqui está os objetivos de cada estudo. No primeiro estudo, compreender como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento com os riscos estratégicos e as capacidades dinâmicas de inovação e empreendedorismo. No segundo, compreender como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento com a ambidestria organizacional e as capacidades dinâmicas, aprendizagem organizacional e orientação para o mercado. E no último, analisar a relação entre as utilidades do orçamento e o desempenho organizacional, mediada pelas capacidades dinâmicas que a gente já mencionou, a capacidade da empresa de inovar, a sua capacidade de empreender, do aprendizado organizacional e orientação para o mercado. A gente percebeu na lacuna que os estudos anteriores, eles abordaram o seguinte: avaliação de desempenho, capacidades dinâmicas e desempenho organizacional. O nosso, então, ele vai dar uma certa profundidade, a gente vai demonstrar que o orçamento ele pode ter múltiplas utilidades numa própria empresa, numa própria organização. Então, no papel prático, a gente vai demonstrar que o orçamento ele tem um escopo maior, mais amplo, né? Ele formaliza o fluxo, o compartilhamento e o uso de informações entre setores da organização. No aspecto social, contribui a propiciar informações sobre as múltiplas utilidades que o orçamento desempenha nas organizações e que termina por influenciar essa capacidade da empresa e o seu desempenho. Então, agora, feita essa introdução, eu falei do estudo de uma forma mais abrangente, né? Agora vai começar a funilar. A gente vai falar do primeiro estudo, do segundo estudo e do terceiro, depois a gente vai fazer o fechamento. Então, no primeiro estudo aqui, a gente vai falar sobre os antecedentes, ou seja, a interação com o ambiente, né? O risco estratégico, a utilidade do orçamento e o empreendedorismo e inovação. Esse estudo teve como título Interface das utilidades do orçamento com os riscos estratégicos e as capacidades dinâmicas, empreendedorismo e inovação. Entendemos nessa parte que o orçamento ele é presente nas discussões que envolvem os riscos estratégicos, a inovação e o empreendedorismo. A organização, por meio do orçamento, ela busca monitorar o risco, ela busca alcançar a sua meta, mas ela não pode deixar de mão a busca pelo crescimento. Então, ela faz isso de uma forma balanceada, né? Ela tem uma meta, ela segue a meta, mas pode-se ter novas ideias, né? Só que dentro de um domínio aceitável. Qual seria esse domínio aceitável? A sua meta, você tem a meta a seguir, né? Esse caminho que você faz até conseguir a meta, alcançar a meta, é do gestor, né? Do gerente. Então, essa é a nossa visão do orçamento nas discussões voltadas ao risco estratégico, à inovação e empreendedorismo. Aqui está o objetivo desse estudo 1, que seria compreender como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento com os riscos estratégicos e as capacidades dinâmicas, inovação e empreendedorismo. A organização ela tem um dilema. A gente dá liberdade para que a inovação possa aparecer, mas a gente percebe que o controle ele é interessante, ele é importante porque ele que vai garantir que a gente alcance a meta, que a gente não sofra um grande risco de mercado, enfim, né? Então, ela vive nesse dilema. Só que as empresas, sobretudo a do agronegócio, elas sempre buscam alternativa de sobrevivência, sobretudo pelo alto grau de riscos agrícola, né? Então, ela oferece liberdade, mas ela tem aquele dilema entre dar uma certa liberdade e aí pode ser que esse gerente ele fuja do principal, que seria o alcance da meta. Como o nosso estudo, esse estudo ele foi qualitativo, a gente trabalhou com proposições. Se fosse estudo quantitativo, seria hipótese, né? Então, no primeiro, P1, a interface entre a capacidade da empresa de inovar e de empreender com os riscos estratégicos permitem discussões voltadas a valorizar a utilidade orçamentária de planejamento. Aqui, a gente fala o seguinte, olha, essa utilidade do orçamento, diálogo, ela tem algumas características mais específicas que não são voltadas
a meta, né? Eu já destaco desde já que a utilidade do planejamento ela é voltada à eficiência de recursos, o alcance da meta, corrigir desvios, né? Na utilidade do diálogo, não. A utilidade do diálogo, você busca o debate, você busca discussões entre os níveis hierárquicos, criar consciência do que é necessário alcançar e motivar esse funcionário, esse gestor. Então, se você tem esse ambiente de diálogo, de debate, de motivação, então isso pode levar a comportamentos inovadores. O orçamento, as discussões, eles podem gerar novas ideias, entretanto, essas ideias não devem ultrapassar o limite estipulado, o limite pré-estabelecido pela organização, pela empresa, né? Esse domínio aceitável é o que chamamos de meta, por exemplo. Olha, você tem a sua meta aqui. O caminho que você vai seguir é autônomo, né? Você pode seguir, você pode inovar ao longo do processo, mas que a meta ela seja respeitada. Aí a gente tem a P2, que é a interface entre as capacidades dinâmicas, empreendedorismo, inovação, com os riscos estratégicos, permitem discussões voltadas a valorizar a utilidade orçamentária de diálogo. Aqui é um pouco sobre a organização desse estudo. Ela apresenta no seu site que ela trabalha com comércio de insumos defensivos, herbicidas, adubos, sementes, milho e soja, assessoria e acompanhamento agronômicos. O seu quadro ele é formado pelo proprietário, pelo conjunto entre diretores e gerentes, e essas decisões de cunho estratégico são tomadas por meio de um colegiado. Os resultados, né, uma forma síntese dos nossos resultados, é o seguinte: a empresa ela percebe com certa relevância o papel dos riscos estratégicos. Esses riscos eles são voltados geralmente a recebimentos, a logística, a questão climática também, né? Um dos entrevistados falou que a empresa é uma indústria a céu aberto. Quando chove, digamos assim, o ambiente muda, né? Então, é uma empresa que tem alguns riscos. Então, ele percebe a importância desses riscos estratégicos e do orçamento para estimular os processos de empreendedorismo e inovação. Nos relatos, eles falam o seguinte: olha, a nossa importância aqui é alcançar a meta, mas a gente permite, sim, permitimos que se busque alternativas dentro do limite da meta, né, para lidar principalmente com aspectos particulares de cada unidade. Então, as unidades, ela tem o gestor, o gerente, ele tem a sua meta. No caminho, ele pode conduzir algumas ações, algumas alternativas que podem levar a uma melhora de resultado, enfim. Como um dos exemplos disso, tem uma empresa que ela passava por algumas dificuldades e aí ela buscou que seus clientes, eles também, esses clientes, eles que tinham conta numa cooperativa e que e também fosse cliente da empresa, eles fizessem, digamos, uma parceria. Olha, você compra conosco, né, e paga para o banco, ou para o banco, no caso, seria a cooperativa, paga para a cooperativa. Né? Então, a empresa saía daquele risco de pagamento. Então, é uma alternativa que foi criada por conta, para lidar com o risco estratégico dos recebíveis. Então, na busca de solução e seguir ao alcance da meta, a empresa, a organização, inova dentro dos seus processos. Aqui, né, na utilidade de diálogo, do debate, dos níveis hierárquicos que podem discutir, né, eles percebem isso com muita importância. Né? Tem um e-mail mesmo que um dos gerentes me mostrou, em que convidava os gerentes das demais unidades para falar dos riscos estratégicos que a empresa tinha, né, e também para apresentar uma limitação de recursos que levou a uma inovação de uma das unidades. Essa unidade, ela passava por problemas financeiros, ela era nova, então o gerente ele criou o evento Dia de Campo como alternativa para que possa se demonstrar mais para os clientes, né, possa aparecer, convidou empresas de máquinas para expor seus produtos, e isso deu tão certo
que houve uma reunião para que ele pudesse apresentar o evento dia de campo e que virou alternativa para todas as unidades, e elas, a partir disso, começaram a fazer o evento dia de campo. Então, essas discussões, esses diálogos, é que leva a empresa a empreender, a inovar, sobretudo para lidar com os riscos estratégicos. Além disso, os entrevistados, eles perceberam autonomia e com responsabilidade e consciência sobre o orçamento. Então, eles eram autônomos para lidar com esse orçamento atribuído à sua unidade. Então, terminando esse estudo, esse primeiro estudo, né, o orçamento ele exerce ação no comportamento desses funcionários. O orçamento ele tem uma visão voltada ao planejamento, ao alcance de metas, como também ele fornece possibilidade para o debate, para a discussão, para motivar, para dar bônus por conta do alcance de metas, né? E isso, o orçamento em si, ele é utilizado e se percebeu necessário para o alcance da meta e que também permite inovar, dados esses limites permitidos, né, para lidar com aspectos particulares de cada unidade. O empreendedorismo e a inovação, então, eles são entendidos como essenciais para lidar com os riscos estratégicos inerentes a essa empresa do agronegócio e certamente as demais também. O orçamento ele é essencial para o controle, correções, motivação da equipe, do diálogo e de discussões internas. Então, a gente percebe que o orçamento, aquela figura, pode ser utilizada para diversas utilidades, né? Aqui nesse estudo, a gente vai continuar a falar das utilidades do orçamento, só que agora com a capacidade da empresa de aprender, né, por meio das suas experiências, por meio de cursos e por meio de eventos, e também da ambidestria organizacional. A ambidestria organizacional trabalhada por nós, ela quer dizer o seguinte: vamos atingir dois objetivos de forma simultânea. Então, para nós, o orçamento ele é ambidestro. Por quê? O orçamento ele pode ser utilizado para se alcançar a eficiência dos recursos, mas também pode ser utilizado para a busca de novas oportunidades. Então, ele é ambidestro, ele tem uma demanda simultânea. Então, entendido o orçamento como ambidestro, ele vai auxiliar nas capacidades da empresa de aprender, ou seja, aprender por meio de experiências passadas, aprender por conta dos eventos que participam, como esse, por exemplo, o SEACON, né? Você participa de um evento, aprende algumas coisas e leva para a sua empresa, e também pela questão da orientação para o mercado. A orientação para o mercado voltada ao cliente, à concorrência e ao mercado no âmbito geral. Então, o nosso objetivo compreender como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento, com a ambidestria organizacional e as capacidades dinâmicas, aprendizado organizacional e orientação para o mercado. A utilidade agrupada no planejamento, ela tem um foco, como a gente falou, de planejamento, coordenar, alocação de recursos, determinação de volumes, né? Então ela é em linha ao que diz a ambidestria, eficiência de recursos, né? E como ela pode fornecer aprendizado com isso, né? Nessa busca de eficiência, ela pode oferecer por meio de correções de pequenos desvios, como os gastos orçados versus realizados, alterações na composição dos insumos utilizados em um produto, bem como na mudança ou aperfeiçoamento na forma de atuação organizacional. Então, essa proposição a gente trouxe a seguinte: a interface entre as capacidades dinâmicas de aprender e orientar para o mercado com a ambidestria organizacional, voltada à eficiência de recursos, permitem discussões voltadas a valorizar a utilidade de planejamento. Aqui, a gente percebeu que o orçamento ele é voltado à comunicação, à criação de consciência para o que é necessário alcançar, à motivação, ao debate interno. Então, se o orçamento ele pode fornecer essas utilidades que podem levar à busca de novas oportunidades, então ele gera algumas aprendizagens, né? E aí pode gerar essas aprendizagens por meio de conduzir alterações na forma de atuação, mudança de mix de produto e serviço, né?
Então, o orçamento, ele trabalha de forma ambidestra. Ele é voltada a uma busca de eficiência de recurso, ao passo e de forma simultânea, ele pode levar a empresa a inovar por aprender de acordo com as suas experiências, por aprender de acordo com eventos e participação em cursos, em viagens para se conhecer a realidade de outras empresas. Então, nesse estudo aqui, a gente também trabalhou com uma organização, com uma empresa do agronegócio, do ramo do soja e de milho, e ela apresenta no seu site que trabalha na revenda de insumos, produção, beneficiamento de sementes e tratamento industrial e recebimento, beneficiamento e secagem de grão comercial e comercialização de grãos. É uma empresa de sociedade limitada. A gestão dela é conduzida tanto pelo proprietário como pelo gerente administrativo e financeiro. Ambos formam o conselho diretivo. Essa empresa ela tem uma particularidade. Ela tem uma parceira de negócio, que é uma multinacional. Essa multinacional ela é responsável por oferecer e dar conhecimento, conhecimento que eu digo, fazer com que essa empresa que estamos estudando ela participe de eventos, conheça a experiência de outras empresas fora do país, que participe de cursos também. Então, essa parceira de negócio, ela fornece um certo aprendizado organizacional para a empresa que estamos estudando. A empresa que estamos estudando, ela fornece a essa multinacional uma parcela, uma fração de mercado. Então, aqui a gente traz agora os resultados da empresa 2 do estudo, desculpa, dessa empresa do estudo 2. Nos relatos, a gente percebeu que o orçamento é voltado de forma clara, simples, para a meta, a busca pela eficiência do recurso, mas que também não deixe que os seus clientes não saiam satisfeitos. Então, ele busca a eficiência do recurso e satisfação dos clientes. Nessa visão voltada ao aprendizado, a empresa ela tem para lidar com a questão da eficiência dos recursos o sistema tecnológico, né, e também o MCI. O sistema tecnológico ele auxilia a acompanhar os consultores de venda. Esses consultores de venda eles têm uma meta não financeira. Essa meta não financeira ela termina por fechar com a meta global da empresa, com meta global da unidade, né? Eles têm o seguinte raciocínio: olha, a gente tem aqui o método crucialmente importante, MCI, né? Esse método nos acompanha a execução e a variação do orçamento. Para que a gente consiga alcançar a nossa meta, os consultores de venda, eles deverão fazer visitas semanais, de preferência na mesma hora, ao cliente, ver se eles estão ok com a utilização dos produtos, né, para que isso não ocorra nenhum tipo de erro e que leve a um prejuízo e que deixe de ele pagar e a gente não alcança a nossa meta. Então, esses consultores, eles vão lá, né? E aí tem um detalhe, né, que me chamou a atenção, é que como é que vocês fazem para atribuir quais consultores vai visitar cada cliente? Então, depende muito do temperamento do cliente. Se ele é mais acelerado, eu coloco o consultor mais acelerado. Isso é palavra de outros dos respondentes da pesquisa que é o gerente de vendas, né? E aí esses consultores, eles vão na fazenda, agora nesse tempo de coronavírus, tiram a foto e aí marcam a reunião por meio de Meet, enfim, de algum meio que possa conversar com o cliente e dar certas orientações. Então, esse acompanhamento, essa proximidade com o cliente faz com que a empresa alcance a meta, né? Porque eles trabalham na visão de que diminua os problemas dos clientes e aí a gente consiga ter a nossa meta. Ao chegar no final de semana, eles marcam a reunião e conversam sobre a realidade de cada cliente. Então, essa é a meta não financeira dos consultores de venda. Então, o orçamento ele é voltado basicamente à meta e que torne a unidade eficiente nos seus recursos, como a gente pôde perceber. Já aqui no diálogo, né, a gente percebeu que há uma promoção muito grande para se discutir, independente do nível hierárquico, né? E aí essas discussões
podem ser conduzidas para, para trazer um conhecimento novo que um gerente da unidade participou, né? Por exemplo, o dono da empresa, ele participou de um evento na China, e isso bancado pela multinacional, né? Os gerentes, eles participaram, né, eles conheceram a realidade de uma fazenda nos Estados Unidos. Então, são conhecimentos que eles trazem e, ao final, quando retornam para a empresa, eles compartilham com os demais que não puderam participar. Então, sempre busca novos conhecimentos e experimentar alternativas, e isso pode refletir da vantagem competitiva. Entre o que se trouxe de novo para a empresa, eles falaram o seguinte: olha, a gente tem a tecnologia de acompanhamento das fazendas via satélite, a gente consegue saber como está cada fazenda e quando ela estará ok para uma possível colheita, por exemplo. E também a gente trouxe para as nossas unidades um método crucialmente importante. Foi dado esse método por meio de um curso, né, e o professor ele solicitou que extrapolasse esse método, que era de uma realidade do automobilismo, para a realidade do agronegócio, a realidade dessas empresas. Então, eles fizeram e aplicam, né? Quando a gente chega lá em cada unidade, tem na parede lá os indicadores do método, e aí os valores em dólar, e aí a meta não financeira também. Então, aquilo que eles aprenderam, né, eles terminam aplicando, terminam replicando em outras unidades que não puderam ir, né? E aí a gente percebeu também, além desse diálogo para falar desses conhecimentos que são alcançados, né, o orçamento ele gera motivação também. Por que gera motivação? Porque ao final tem prêmios financeiros em caso de alcance de metas. Então, em síntese, nesse estudo, a gente falou que o orçamento ele tem ampla utilidade nessa organização, nessa empresa. Ele busca a melhora, a eficiência dos recursos, né, para gerar receitas, lucros, ao mesmo tempo, de forma simultânea, que se busque novas oportunidades, inovação e adaptar à mudança. A empresa, ela percebe o papel da aprendizagem organizacional, né? Seja ela dada pela experiência do passado de alguma unidade, seja ela por participação em eventos, seja ela por meio de cursos, e também o aspecto da orientação ao mercado, ou seja, como a gente pode satisfazer os nossos clientes, como é que estão os concorrentes. Então, isso demonstrou ser muito importante para essa empresa, e aí, como a gente pôde perceber, foi o sistema tecnológico de acompanhamento das fazendas via satélite e do MSI. E aí a gente chega na seguinte condição: o desenvolvimento de conhecimento, para eles, é entendido como essencial, né? Esse conhecimento ele pode proporcionar alteração nas organizações, né? Visto que ela lidar com rápido desenvolvimento tecnológico e mudanças políticas que a gente sabe tem uma certa dificuldade de previsão. Então, no primeiro estudo, a gente falou que a empresa ela tem os seus ativos, né? E aí esses ativos são os responsáveis pela sua vantagem competitiva, né? Esses ativos são chamados pela teoria de recursos. Só que a empresa, ela interage com o ambiente, né? Na sua interação com o ambiente, no nosso caso, foi o risco estratégico. Ela interage com os riscos estratégicos e aí, nessa interação, a empresa ela se reconfigura de acordo com a sua capacidade. A capacidade utilizada por nós nesse primeiro estudo foi empreendedorismo e inovação, com as utilidades do orçamento, que ele é visto como um complementar, um auxiliar para que a empresa possa organizar os ativos, organizar os recursos. Então, nosso primeiro estudo, a gente abordou esse ambiente, a interação com o ambiente, ou seja, o antecedente da teoria, né? No segundo, a gente abordou a utilidade do orçamento e o seu papel e a sua capacidade para aprender e se orientar para o mercado, e o papel do orçamento como ambidestro, né? No último estudo, né, a gente vai falar agora do fechamento, né? Ou seja, vamos falar agora numa visão da saída disso, né? Se a empresa fala de vantagem competitiva, se a teoria fala da vantagem competitiva,
e um desempenho superior, então agora a gente vai relacionar a utilidade do orçamento com o desempenho organizacional, colocando, ou seja, mediando as capacidades dinâmicas da empresa empreender, inovar, de aprender de acordo com as suas demandas e orientação para o mercado. Então, aqui está o objetivo geral desse estudo, analisar a relação entre a utilidade do orçamento e o desempenho organizacional, mediada pelas capacidades dinâmicas. O orçamento ele é dado voltado a sinalizar a produtividade, a eficiência, e que, na visão de alguns, isso contém a inovação, né? Ele segura, atrapalha a inovação, né? E aí, alguns estudos, eles atestam isso, né? Só que entendemos o seguinte, que embora se tenha meta, né? Embora se tenha meta pré-definida, esses recursos escassos, esses limites, eles não atrapalham, né, a inovação. Eles podem de forma distinta, estimular a criatividade. Então, se você trabalha em direção à meta e você percebe uma autonomia na sua unidade, no seu setor, isso pode promover a criatividade da equipe e aí desenvolver soluções inovadoras. E aí a gente tem essa visão para a criação dessa teoria. O orçamento voltado a sinalizar a produtividade, a eficiência, ele não atrapalha a inovação e que se apareça uma certa criatividade por meio da equipe. Então, H1, o nível de utilidade do orçamento, voltada ao planejamento, se relaciona de forma positiva com as capacidades dinâmicas de aprendizado organizacional, orientação para o mercado, empreendedorismo e inovação. Se o orçamento também ele pode ser voltado a meta, ele também pode ser levado a discussões, né? Ele pode ser levado a comunicar ideias, ele pode ser levado a uma motivação, ele pode ser levado a motivar o time, né? Então, se o time ele tem troca de informações, se o time ele é desafiado a alterar o estado atual da empresa, algum ponto ruim que se perceba, né? Então, você participa de debates e diálogos, então você pode, a empresa pode encontrar uma solução criativa e inovadora. Essa utilidade do orçamento, ela é imprescindível para a empresa explorar e buscar novas oportunidades. Então, H2, o nível de utilidade do orçamento, voltada ao diálogo, se relaciona de forma positiva com a capacidade que a empresa tem de aprender, de orientar para o mercado, de empreender e de inovar. Essas duas próximas hipóteses, ela tem um cunho mais teórico, né? Os estudos anteriores que foram voltados a essa seara de pesquisa, né? Eles falam o seguinte, que as capacidades dinâmicas, elas melhoram a relação entre o controle cibernético, que seria o controle cibernético, controle voltado à eficiência de recurso, à meta, né? Então, relação entre o controle cibernético e o desempenho financeiro. Ok. Só que os dois primeiros estudos, eles não encontraram suporte empírico, ou seja, eles não conseguiram validade para as suas hipóteses. E aí eles falaram o seguinte, olha, analisa outro tipo de desempenho, traz alguns indicadores não monetários para perceber se eles refletem um melhor desempenho, né? Então, a gente, esperto, né, se alcançou, pegou essa sugestão e trouxe para a nossa pesquisa, e aí a gente trabalhou tanto o desempenho financeiro como o desempenho de mercado. Aí eles falam, sugere-se que as capacidades dinâmicas ativam outras dimensões do desempenho, nós trabalhamos o de mercado. Então, H3 e H4, o nível de utilidade do orçamento, agregado no planejamento, se relaciona de forma positiva com o desempenho organizacional, quando mediada pelas capacidades dinâmicas, e H4, o nível de utilidade do orçamento, agregado no diálogo, se relaciona de forma positiva com o desempenho organizacional, quando mediada pelas capacidades dinâmicas. Esse estudo, diferente dos dois primeiros, é um estudo de cunho quantitativo, a gente estudou 200 organizações do ramo do agronegócio, soja e milho, e utilizamos o PLS, as equações estruturais. Como resultado, a gente percebeu o seguinte,
que a utilidade do orçamento e planejamento voltado à meta e de diálogo, debate, discussões, terminam por influenciar as capacidades dinâmicas de aprendizagem organizacional, orientação para o mercado, empreendedorismo e inovação dessas empresas. E aí a gente percebeu que o orçamento, de fato, ele é um recurso, ele é um ativo que pode organizar esses ativos principais das empresas. Também ficou evidenciado que o nível de utilidade do orçamento, né, os dois, planejamento e diálogo, se relacionam de forma positiva com o desempenho, tanto o desempenho financeiro como de mercado, né? Então, a gente percebeu que as capacidades que a empresa tem melhoram, de fato, a relação entre o uso do orçamento com o desempenho organizacional. A utilidade do diálogo, né, nas considerações finais, a gente percebeu que tem uma diferença quando tratada com o de planejamento. Quando a empresa utiliza o orçamento para debater ideias, para ter discussões entre os níveis hierárquicos, a demonstrar ao time o seu papel, né, criar consciência do que é necessário para alcançar, comunicar ideias, isso tem uma influência maior na capacidade da empresa de inovar, de aprender, né, de ter um espírito empreendedor e de entender o cliente e o mercado, né? A utilidade do orçamento de planejamento também exerce influência nas capacidades dinâmicas, principalmente para as empresas que têm um orçamento trimestral, e também em organização de pequeno e médio porte. A utilidade de diálogo exerce influência maior no desempenho, quando mediada pelas capacidades dinâmicas, também em organizações de pequeno e médio porte. Agora a gente vai falar sobre as considerações finais da tese, fazer aquele fechamento, né, de todo o estudo. A gente falou que a tese ela é dada com uma cadeia, né? Essa cadeia é voltada a antecedentes e consequências. No antecedente, a gente se reportou a visão da interação com o ambiente. Dentro dessa interação com o ambiente, a gente trouxe a figura dos riscos estratégicos, né? Esse risco estratégico, ele termina por levar algumas influências, e aí a empresa ela termina por reconfigurar, alterar, né, os seus ativos para lidar com essas demandas, para que se possa manter a sua vantagem competitiva e possa alcançar um desempenho superior. Então, a gente falou dos antecedentes, né, a visão voltada à interação, e falamos das consequências que seria esse desempenho. Nesse meio, a gente trouxe o orçamento como uma figura complementar, uma figura que auxilia a empresa a lidar com os riscos, a lidar com a inovação, a lidar com a sua capacidade de aprender. Então, a gente percebeu o seguinte, que a utilidade do orçamento, as capacidades dinâmicas, os riscos estratégicos, o aprendizado organizacional, eles auxiliam para rearranjar, né, mudando essa palavra, para reconfigurar, para mudar os recursos internos da empresa quando elas percebem necessidade, e que isso pode se relacionar, isso se relaciona de forma positiva com o desempenho organizacional. Com essa conclusão, a gente trouxe algumas contribuições, né? A gente percebeu que a teoria ela pode ser mais abrangente, né? Ela pode utilizar mais utilidade desse orçamento. Quando se for discutir risco estratégico e inovação, por exemplo, tem que lembrar do orçamento. O orçamento ele não pode ser negligenciado, né? A ambidestria organizacional só trabalhava na visão de eficiência, orçamento só é para eficiência, orçamento só é para eficiência. Não. O orçamento também pode ser trabalhado voltado à busca de novas oportunidades, né? Utilizamos capacidades dinâmicas de formas separadas, como foi demonstrado, e também de forma conjunta. E, por último, a gente demonstrou que esse orçamento ele tem várias utilidades. No âmbito prático, né, uma contribuição para a prática, a gente demonstrou o processo de gestão de duas empresas do agronegócio, né? Demonstramos o papel do orçamento numa visão mais abrangente, mais utilidade, né? E isso foi demonstrado por meio das duas empresas e, por último, nesse estudo quantitativo. E aí o orçamento ele pode ser percebido além do aspecto tradicional. Como toda pesquisa, a gente teve algumas limitações. A primeira limitação foi as percepções dos entrevistados, que foi dada de acordo com aquele momento.
também a confiança nos dados que foi obtidos, também desinteresse de 3 gerentes, né, do estudo 1, 3 gerentes de 3 unidades não quiseram participar. Também tivemos problemas também com acesso de documentos de forma restrita. Infelizmente, o acesso era só quando eu estava lá e algum gerente ele me demonstrava no seu próprio computador. Então, eu entendo que essas limitações, né, se a gente não tivesse esses percalços aí, a gente poderia ter uma reflexão maior com esses resultados. Também tivemos a ausência do proprietário diretor, veja só, ele participou na China, né, de um evento, mas ele não teve interesse de participar. Né? Então, se ele pudesse trazer um pouco da sua experiência de abertura de uma empresa de mais de 20 anos e esses conhecimentos, certamente a reflexão seria maior. E também outra limitação é quanto à utilidade do orçamento que utilizamos. Novos estudos, né, novas sugestões, utilizar outras capacidades, outro elemento do ambiente externo, como a incerteza, né, outras organizações do agronegócio, outras áreas profissionais e outras utilidades do orçamento. Então, eu agradeço a oportunidade, satisfação muito grande, né, e eu fico aberto para perguntas, questionamentos, no que eu puder contribuir. Joia, joia, professor Tiago. Antes de a gente iniciar as questões, eu queria até fazer um link, né, com a apresentação anterior. E estávamos aqui conversando justamente sobre a importância da pesquisa, né? Você estava acompanhando no chat que eu vi, Tiago, a pesquisa do Bruno, né? Que foi para um periódico, vai para um periódico internacional. E aí eu primeiro queria também ter o seu depoimento quanto pesquisador, professor, né, de contabilidade, seu depoimento em relação à importância dessa pesquisa, né, no amadurecimento do aluno, e como é que está o estágio da pesquisa contábil hoje no Brasil, no mundo, um pouco esse contexto, para depois a gente ir para a questão da sua pesquisa, da É sua uma tese. relevância muito grande as pesquisas internacionais. Se a gente consegue publicar lá, é o maior cenário de qualquer pesquisador da área contábil no Brasil, né? Eles almejam isso. Por que isso? Porque isso leva a uma visibilidade maior, isso demonstra que o seu trabalho ele tem uma certa contribuição em âmbito internacional, né? Visto que foi aceita, e isso pode levar a alguns impactos que podem ser percebidos por meio de citações, né? Você se abre mais, você escrever um artigo numa língua que é predominante, e aí esses acessos, eles são maiores, ou seja, você tem uma possibilidade de citação maior, de um impacto maior para que se possa ser utilizada os achados da sua pesquisa, não só no Brasil, mas como em âmbito geral, em âmbito mundial, ou seja, as pessoas do Vietnã podem ler e gostar das suas ideias e aplicar em alguma coisa. Enfim, é uma visão muito grande. E a pesquisa do Brasil é a visão de busca de internacionalização, busca de entender melhor o inglês, né? Eu estou estudando agora inglês para isso, para poder internacionalizar as minhas pesquisas, para que eu possa demonstrar uma contribuição e ter um impacto maior das minhas contribuições. Ou das minhas pesquisas, desculpa. Joia, joia. E eu acho legal, já vindo para a sua pesquisa, Thiago, porque, assim, eu acho que é um termo que, pelo menos, assim, para o nosso lado, eu acredito que seja novo, né? Essa questão da ambidestria, né? Esses dois, lado direito e esquerdo, e a instituição, as empresas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com controladoria, eu acho que os estudos que os alunos desenvolvem, então, essa inovação e essa eficiência, né? Mão direita e mão esquerda, e essa empresa ela tem que ser ambidestra, ela tem que desenrolar, ela não pode só escrever com uma mão só, né? Ela tem que ter esse jogo aí de inovação e eficiência que sua pesquisa traz. E eu queria que você deixasse mais claro assim, para a gente que como essa ambidestria se relaciona com o orçamento que você já está trazendo, né? Primeiro com o orçamento e depois, na sequência, desempenho, né? Desempenho organizacional. Pois Tudo a ver com é uma pergunta controladoria, né? interessante. A ambidestria, ela é voltada à busca simultânea de dois objetivos. O objetivo de se ter eficiência, de se ter meta, né, de alcançar a meta. E ao passo também que ela entende
que a empresa deve também buscar novas oportunidades, inovação. Então, eu percebi o orçamento voltado nessas duas percepções. Eu percebo o orçamento que ele pode oferecer às empresas, às organizações, a eficiência, por meio da meta, né, das suas correções, né, então termina buscando uma visão de eficiência, e ao mesmo tempo o orçamento, se ele oferece diálogo, se ele oferece debate, né, então você pode levar algumas discussões, e algumas saídas, né, alguns aprendizados que podem conduzir uma inovação. Então eu percebi o orçamento dessas duas formas. O orçamento que pode ter utilidade de planejar, de alcance de metas, e, ao mesmo tempo, se ele é dialogado, se ele leva motivação, se ele leva comunicação de ideias, ele também pode levar a mão direita, né, digamos assim, da ambidestria, que seria a busca de inovação. E aí, quando a gente vai para essa questão dos modelos de orçamento, né, principalmente os mais tradicionais, né, por exemplo, o incremental, o orçamento ele tem fama de ser muito restritivo, né? Principalmente gestor de orçamento nas empresas tem fama de que tem que apertar o laço, né? E aí parece que orçamento anda na contramão da inovação, né? E essa discussão vem colocar um do lado do outro. Não é isso, Thiago? Pois é, a gente entende que a empresa, imagine agora nesse tempo de Covid, agora, por exemplo, a empresa que é só voltada à eficiência e esquece que o orçamento também deve ser visto, os números, aqueles números, aquela conversa entre grupo, entre setores, entre unidades, ela, ela termina sendo essencial para lidar com as demandas que a empresa tem de mercado, né? Então, até que ponto a gente vai permanecer com essa unidade, né? Olha, a unidade X está nessa situação, o produto X se encontra dessa forma. A gente vai manter, vai melhorar, o que, que a gente vai fazer? Então, se a gente percebe o orçamento como com qualquer controle gerencial de uma forma ambidestra, a gente consegue auxiliar mais essa empresa que numa visão voltada à eficiência de recursos. Até a própria teoria, ela tinha, né, um certo preconceito com o orçamento voltado a novas oportunidades. Para as pesquisas anteriores, o orçamento era só voltado à eficiência de recursos, né? E a gente demonstra que, embora se tenha uma meta e se ofereça uma autonomia para que esse gestor, esse gerente, ele possa trilhar esse caminho até a meta, ele pode inovar durante esse processo. Joia. E aí, Tiago, eu fico pensando assim, na aplicação da pesquisa, porque eu acredito que a pesquisa ela deve ter uma contribuição aplicada. Eu fico imaginando assim, um empresário, uma empresa que acessou sua tese, e aí eu te pergunto assim, o que é que sua pesquisa sugere, né, que uma empresa utilize de orçamento para melhorar seu desempenho? Eu sou empresário, eu quero melhorar meu desempenho, e como é que eu posso utilizar o orçamento como uma ferramenta bacana para eu atingir esse objetivo? Pois é, o orçamento ele pode ser percebido, né, pelas diversas utilidades, né? Essas utilidades vai oferecer caminhos para que a empresa ela possa lidar com as suas demandas, né? Obviamente que a empresa ela deve primeiramente criar uma meta, né, ter uma meta, acompanhar de perto as variações desse orçamento, deve atribuir responsabilidades. Então esse é o passo que se deve ser utilizado o orçamento. Mas aí também a gente pode falar para esse empresário que, além de se criar esse orçamento voltado à meta dos seus funcionários, olha, vamos dialogar com esses funcionários também, entender as demandas, né? Como é uma das empresas, eles mencionaram, olha, esse orçamento, a gente inicia ele por meio dos consultores de venda, né? O que é que eles percebem dos nossos clientes, né? Então, se você traz o time contigo para pensar o orçamento, então ele se torna mais realista com a realidade da empresa, dado ao mercado que a empresa ela está. Né? Você ouve o cara que está de fato com os clientes, né? E aí isso traz mais discussões, mais riquezas e que pode terminar incrementando no orçamento. Tiago, primeiramente, meus parabéns, né? Excelente trabalho, aprendi bastante e também, se possível, queria fazer uma pergunta aqui. Seu trabalho ele consiste, na sua tese, né?
consiste em questão de controle gerencial, orçamento, de mecanismo, e eu queria ver nessa gama, nessa sua amostra, você percebeu se existia alguma relação, já que se trata até de eficiência orçamentária, se existiu alguma influência da empresa, digamos assim, com seu financeiro ou até o porte da empresa inferior, se aquelas empresas menores ou com uma tendência a faturar menos, do mesmo ramo, existe uma resistência, ou se elas pensam ao contrário, que se tem uma certa limitação, causar uma eficiência, uma eficácia maior no seu orçamento, no seu controle gerencial para alcançar, digamos que, patamares maiores da empresa, né? Se existir essa relação entre o porte financeiro. Primeiramente, Bruno, parabéns pela sua pesquisa, tá? É isso aí, o caminho é esse aí. Isso enriquece tanto você de forma pessoal, profissional, como também valoriza a instituição também, os professores, demonstrar que o trabalho está sendo bem feito, né? Que a instituição, ela ampara os alunos, ela dá um certo suporte para que essas coisas aconteçam. Quanto à tua pergunta, é muito interessante, que também foi um dos achados da pesquisa, né? A gente percebeu que as empresas que são voltadas as empresas menores, né, as pequenas empresas que utilizam o orçamento, né, elas têm uma certa relação entre a sua utilidade com a capacidade dela de inovar, de empreender. Para a visão dessas pequenas empresas, né, agora eu estou supondo porque ela já está fugindo só porque a gente só trabalhou na questão de relação, né, a gente não fez um estudo de caso, é que esse orçamento, se ele é voltado a um certo cuidado, uma certa acurácia, eles podem levar essas empresas a ter um patamar melhor, né? Se você tem um cuidado maior com o controle gerencial e ele pode ser utilizado nas diversas esferas, né, da empresa, né, ele termina sendo abraçado pelo time, certamente a empresa ela vai terminar alcançando patamares bem maior, né? E quanto ao financeiro, eu percebi que algumas empresas, tanto financeiro como outras áreas, utilizam o orçamento, né? Mas, ainda assim, a maioria dos meus respondentes eram da área financeira. E um detalhe, o estudo anterior do Henry, ele fala o seguinte, olha, talvez o meu estudo ele não deu resultado, porque a maioria dos meus respondentes foi da área financeira. Eu tive ali um pouquinho de sorte, ficou ali no meio ali, mas ainda assim a maioria das pessoas, até quando a gente liga, manda uma mensagem, posso aplicar um questionário da área de orçamento, geralmente vai para alguém da área financeira. É um dos vieses, né? É um dos vieses. O professor Célio até comenta aqui no chat, né? Que também um desses vieses da sua pesquisa é justamente o planejamento do setor público, né? Porque falta... As bases legais estão postas, né? O professor comenta, mas falta essa efetividade na sua implementação. E toda pesquisa científica, querendo ou não, sempre vai ter algum tipo de viés, né? Porque, principalmente nas pesquisas envolvendo gestão, contabilidade, são seres humanos. Então, é impossível você fazer, né, isolar todas as influências, né? Não é uma pesquisa, por exemplo, vacina, né? Você bota a vacina, você bota o placebo, né? As variáveis estão isoladas, né? Mas quando a gente pesquisa organizações, números, né, elaborados por pessoas, então, seres humanos sempre está essa questão do viés. Não é, Thiago? Então, também os vieses que o professor Célio destaca aqui. Exatamente. Eu agradeço, professor Célio. E até eu coloquei que a limitação da nossa pesquisa é a percepção dos entrevistados, né, naquele momento. Principalmente que a gente fez 2 estudos de casos, né? Então, naquele momento, é a percepção dele naquele momento, né? Vai que do outro dia eu vou lá e ele não está bem com a empresa, não está bem de humor, enfim, ele pode ser que tenha uma percepção. E aí, amigo, o que é que você acha do empreendedorismo aqui? Né? Então, vai muito por essa percepção. Exato. E aí, em termos práticos, né, Thiago, essa questão da tua pesquisa, ela traz essas contribuições, né? Eu fiquei encantado quando eu vi o seu modelo de pesquisa, né? Porque ela traz diversas variáveis e aí você ainda conseguiu
né, fatiar nos 3 estudos, e são variáveis que quando, assim, às vezes na nossa rotina, a gente passa batido. Eu olhei seu modelo, eu disse, mas realmente isso, é tão óbvio, é tão claro, né? Mas a gente termina não vendo o link que tem dessas variáveis. Você vê, inovação, desempenho, orçamento, tem a questão da ambidestria, tudo isso a gente vê na rotina, mas tá aí a importância da pesquisa. Porque, às vezes, a gente até vê, a gente até sente isso, mas é necessário que a pesquisa venha para poder fundamentar e dizer, ó, realmente isso aqui tem essas relações, essas variáveis são importantes para que a gente pesquise. E aí vem você com a sua pesquisa, e aí justamente eu queria que você destacasse assim, mais, até para deixar claro para os nossos alunos que estão acompanhando, as contribuições da sua pesquisa, né? Envolvendo essas variáveis do seu modelo. Tá. Esse modelo aí, sempre que as pessoas falam dele, eu lembro do suor que teve para fazê-lo. Porque o que foi de surra que eu já levei nesse modelo em cada aula aí, os colegas do doutorado aí ajudavam a melhorar. Olha, acho que essa relação aqui não está estranha, tal. Acho que tem que mudar a seta, enfim, todo essas condições, né? Então, sempre que lembro, eu lembro disso. Né? Então, na visão de contribuição prática, a gente traz visões que praticamente se enquadram com a realidade. Quando eu fui estudar e fazer a tese, a minha maior preocupação era fazer um trabalho que pudesse ser percebido na prática. Né? Essa era a minha maior preocupação. Uma teoria que me desse prática, demonstrasse a prática disso aqui. Né? E aí a gente trouxe a utilidade do orçamento, algo utilizado pelas empresas. A gente trouxe o papel da empresa a partir das suas capacidades, né? Capacidade do gerente, capacidade da direção para que possa empreender, inovar, aprender com as suas experiências. A gente demonstrou que a empresa ela pode perceber o seu controle por meio de uma visão simultânea, lá e cá, voltada à eficiência de recursos e a novas oportunidades. A gente trouxe que tudo isso vai fechar, quando você tem essa atenção, isso vai fechar no desempenho da empresa. Então, se você termina tendo um certo cuidado com todo essas variáveis, com todas essas questões da empresa, certamente isso pode dar um resultado melhor. Show, Thiago. Então, acho que deu, né? Eu quero agradecer você muitíssimo pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso evento aqui em nome de toda a equipe organizadora. Agradecer aí pela sua disponibilidade, por estar apresentando a sua tese. E também destacar, né? Você passou pelos nossos corredores, como você falou, a gente, né? Foi a intenção da nossa equipe justamente trazer para esse CEACON, jubileu de prata de nosso curso, justamente os egressos, né? E aí nós o consideramos dessa forma também. Você passou pela FACAP. Então, agradecer muitíssimo aí pela contribuição e trazer a sua tese, trazer uma temática que certamente aqui muitos alunos desconheciam, tá? Sobre essa ambidestria e a relação com aquelas variáveis que discutimos. Então, muito obrigado. Desejar a você aí muito mais sucesso na sua carreira aí. E Dourados, apesar de que está aí, mas está muito longe, cara. Venha mais para perto. Eu agradeço bastante a oportunidade, né, de poder contribuir com o evento também. O evento que imagina só, um evento que eu participava lá o Bruno também vai me dizer a mesma coisa, que participava lá no auditório, assistindo e tal. E agora a gente está aqui. Para mim é uma satisfação, uma emoção muito grande. Eu lembro de tudo, lembro da biblioteca, lembro que a biblioteca nova, lembro dos professores, todos eles, a FACAP e os professores estão lá nos agradecimentos, me considero da instituição, tenho um maior apreço. Sempre que eu estou em Petrolina, eu vou correr pela região aí, sempre passo aí, sempre vou lá na FACAP. Eu agradeço muito e estou à disposição para quando precisar, só chamar. Valeu, Thiago. Doutor, vai contigo. Pois é. Mais uma vez, eu agradeço ao Thiago, né, a ter aceito esse convite, a disponibilizar seu tempo para colaborar aqui com a gente, com os nossos alunos. Lima já disse tudo, tá? E a gente está aqui imensamente satisfeito, os depoimentos aqui
de muito contentamento, né, de todas as partes, os colegas professores, nossos alunos. E eu tenho aqui, Tiago, um brinde da Fortes, que eu queria que você me dissesse um número aí, de 1 a 126, e para eu lhe dizer aqui quem é o sorteado da noite. Tá bom, eu vou citar aqui, eu vou citar o número aqui, tá? Mas o que não for contemplado, não me xingue, por gentileza. Eu vou citar o número 23. 23, muito bem. 23. Keila Caroline Moreira, de Araújo. Keila Caroline Moreira Araújo é a nossa vencedora do sorteio, né? A sorteada da noite. Aí, parabéns, Keila. Eu preciso, mais uma vez, agradecer a todo mundo, aos professores, vejo aqui Magno, Valdeni, minha filha Bárbara aqui participando, Ricardo, Célio Lima, nosso amigo que amanhã vai estar aqui conosco. Enfim, tá um show de evento, um show de participação e, obviamente, todo esse brilho vem de todos vocês que estão aqui a colaborar conosco. Obrigado, então. Vamos lá. Logo mais eu já passo o certificado aqui dos alunos. A listinha aí já está cheia aqui. 123 alunos participaram, Tiago, só para você ter ideia aqui. E tenho certeza que todo mundo saiu um pouco mais entendente de orçamento. Muitas coisas boas passaram por aqui pelas suas palavras e certamente pelo seu trabalho. Muito obrigado. Professor, eu posso só dar a casa sua. Tá? Eu vou pedir aos amigos aí que divulguem o nosso evento aqui também, que vai ter de contabilidade, pode ser? Eu vou mandar aqui no chat, que tem que aproveitar o momento, né? E fazer o convite a todos para participar. Valeu, obrigado, até mais. Manda, que a gente está aqui para isso, né? Coloca lá no chat do YouTube. Eu vou colocar lá. Bota aí. Divulgar lá. Coloca. Coloca aí que é para ver o... Se inscrevam, galera. Fazer essa parceria FACAP e Grandes Dourados. Grandes Dourados. A gente recebeu já o 2º ano artigos da FACAP já. Espero que no próximo ano aumente mais ainda. A gente tem algumas parcerias também com a revista. Tem a revista da instituição também. A gente vai enviar para o Fast Track também. Vamos afinar mais essa relação, com certeza. Tá? Valeu, gente. Boa noite. Obrigadão, viu? Boa noite. Obrigado. Tchau. Abração a todos. Até mais. Orlando, obrigado. Uma cobertura brilhante, viu, Orlando? Bastante. Esse evento também é muito sucesso por conta do seu trabalho, tá? Obrigado. Parabéns, Orlando, é verdade. Obrigado. Boa noite.